quando nós não possuímos uma broca de 1 polegada, 25 milímetros de espessura, uma broca chata, e precisamos fazer uma cava. Eu botei um pedaço pequeno, um toco de caibro na nossa morsa, para que você aprenda como fazemos uma cava sem a broca chata, no formão pequeno. Eu vou tomar como exemplo, se eu precisasse instalar um pedaço de barra rosqueada de 3/8, 10 milímetros, ou ainda 1 centímetro de espessura. Poderia ser um parafuso de 1 centímetro de espessura. Eu vou usar uma arruela 3/8, uma porca 3/8, eu quero embuti-las. Eu não possuo a broca de 1 polegada, de 25 milímetros. O que eu faço? Eu pego a arruela, marco onde eu quero que ela fique instalada, eu risco em volta dela, contorno ela com lápis, a parte de fora da arruela, eu calculo mais ou menos a espessura que eu quero aprofundar, somando a arruela e a porca, dá mais ou menos 1 centímetro. Então eu devo aprofundar 1 centímetro. Se eu quiser colocar tampão nessa porca, nessa arruela, então eu vou aprofundar mais que 1 centímetro. Vamos lá, com o formão pequeno, o lado reto do formão para fora. Nós vamos chamar essa região de fora, que ficará reta em 90 graus, vamos chamá-la de parede. Toda vez que fizermos entalhes, nós chamaremos a parte reta, por exemplo, essa parte aqui, ela está em 90 graus. Vamos chamá-la de parede, para que você entenda. Daqui para frente, em todas as aulas de entalhe, chamaremos essas regiões retas de paredes. A nossa regra, toda vez que formos entalhar ou aprofundar madeira com o formão, que seja uma região de parede, uma região com 90 graus, o formão deve estar em 90 graus para iniciarmos e o lado reto do formão na parede, sempre nessa posição. Nunca o lado chanfrado, pois será impossível formar a parede em 90 graus com o lado chanfrado. Então já começa a nossa primeira regra. É parede, usamos o lado reto encostado nela. Essa região em volta que vai ser cavada será uma parede. Ela será sempre na vertical, em 90 graus. Então o formão em 90 graus, o lado reto encostando na parede. O lado do chanfro para o lado que vai ser removido, ou seja, para dentro do buraco. Posicionamos a ponta do formão na linha e batemos para que ele aprofunde 1 milímetro. Eu vou contornar esse círculo. Eu dou 2 batidas, no máximo 3, para que ele aprofunde nessa espessura. Você deve contornar o círculo com o formão. Bom, eu contornei em volta com o formão com o lado reto, o chanfro para dentro. Agora eu uso o chanfro. O chanfro eu deito aquela regra de 45 graus. Eu sigo o sentido da veia. A veia está assim. Então eu sigo o sentido da veia com o chanfro para baixo. Por quê? Porque eu quero que ele levante essa madeira. Então eu inicio em 45 graus com o chanfro para baixo e vou deitando para que a madeira suba. Eu posso ir de lá para cá, daqui para lá. O importante é que eu consiga ao máximo seguir a veia. Nem sempre isso será possível, mas o máximo que eu puder segui-la. Por exemplo, agora eu já não posso mais seguir a veia, eu vou ter que bater de lado. Eu vou de leve, eu vou batendo e deitando levemente até chegar na parede. Eu já consegui remover uma camada. O que eu faço agora? Eu vou repetir o mesmo procedimento em volta. Eu vou contornar mais uma volta inteira com 1 milímetro ou 2. Sempre com o lado reto para a parede, o chanfro para dentro. Mesmo procedimento. Eu começo pelo sentido da veia, 45 graus, e vou deitando o formão. 45 graus. E vamos deitando o formão, e batendo levemente. Quando chega uma região de canto que eu não consigo mais seguir a veia, eu posso bater de lado, só que eu bato devagar. Se eu precisar, eu vou contornando ele, batendo e virando ele. É muito bom que você vá testando sua arruela. Está encaixando. Novamente, um novo círculo de 1 ou 2 milímetros. Novamente, 45 graus, sentido da veia. E deitando. Essa parte que fica presa, se eu quiser removê-la com mais facilidade, eu posiciono o formão na parede novamente e eu bato de cima para baixo. Ela sai. É mais uma forma de removermos esse excesso. Só que vai chegar um momento que nós não vamos conseguir aprofundar mais. Ela é totalmente reta. Então, a partir de 4 milímetros mais ou menos de profundidade, eu já preciso dar uma inclinada de leve nele, não mantê-lo totalmente na parede. Eu inclino um pouco para que ele entre na diagonal, levemente. Mais ou menos uns 10 graus, 15 graus. Só para iniciarmos os 2 milímetros de profundidade.
Assim eu conseguiria aprofundar a parede de forma que ela se mantenha reta. Isso você vai fazendo até chegar no nível que você precisa. Chegará uma hora que você não conseguirá mais, devido às bordas, bater e ir inclinando, bater e ir inclinando. Então você vai começar a cavucar com o lado reto para baixo, como se fosse uma faca. Você usará o formão, a mão sempre atrás da ponta. Você vai usar o formão como se fosse uma faca. Você vai escariar a madeira, vai passar o formão de lado nas quinas. Você vai praticar isso e vai pegar o jeito. E quando for possível ir batendo em 45 graus e ir deitando, é melhor. Seu serviço se torna mais fácil. Isso é uma iniciação básica para os entalhes, mas também te ajudará a trabalhar quando você não possui a broca de 25 mm. Bom, com a arruela dentro e a porca, eu estou quase com ela plana. Quanto mais eu afundar, mais a arruela e a porca entrarão. E se você quiser ainda usar um tampão de madeira para deixar essa parte totalmente escondida, você aprofunda mais. Se a porca e a arruela possuem 1 cm juntas, você pode aprofundar então 1,5 cm, 2 para que ela fique mais para dentro e reste pelo menos 1,5 cm para colocarmos um tarugo, um toco até aqui com cola, batido com pressão, e você corta o excesso e depois lixa. Tá aí, pessoal, a maneira que nós substituímos a broca chata.